Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. É que eu tô com um pouco congestionado, então dá a impressão que tá difícil para falar. Chegou mais alguém que não estava quando eu fiz a chamada? Rafael Campos, né? Não estava. Bom dia, Rafael. Bom dia. Mais alguém chegou depois, gente? Só o Rafael? Vamos lá, então. E eu? E eu quem? Emily. Emily. Tá. Posso continuar? Sim. Então vamos lá. Bom, pessoal, então, olha, esse mapa é um mapa do território grego, tá? Deixa eu pegar o meu aqui, porque eu estou bem em cima dos... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ah, acho que dá para colocar. Deixa eu pegar a minha apostila. Isso. Então, olha, os pontinhos vermelhos são as colônias jônicas. Então, os jônicos, todos esses pontos vermelhos ao longo do mapa, colônias jônicas. Os triângulos pretos, colônias dóricas, ao longo de todo o mapa. E os quadradinhos verde, colônias eólicas ou aqueanas. E toda essa área em amarelo, áreas ocupadas pelos gregos. Então, todos eles eram gregos, só que cidades-estados jônicas, dóricas ou eólicas, tá? Depois, quando a gente for estudar cultura, talvez a gente não dê tanta ênfase. O professor de arte pode ser que trabalhe isso com vocês também. Eu estava olhando algumas coisas, algumas atividades de arte e percebi as colunas gregas, né? Os tipos de colunas gregas, os capitéis, as colunas gregas, falam muito da cultura dos gregos, né? Então, pode ser que vocês também estudem um pouco dos gregos em arte agora no primeiro colegial, tá? Então esse é um mapa que mostra por todo esse território eles estavam espalhados. Vejam que é bastante área, ó.
todo o mar Mediterrâneo, né? O Mar Negro, o Mar Egeu, está todo aqui contemplado por essa população, tá? Vamos para o próximo. O extenso território, aqui a gente tem uma característica importante, assim como a gente estudou nos povos que nós terminamos agora na semana passada, os persas, os hebreus e os fenícios, mais precisamente os fenícios, né? É semelhante um pouco aqui os gregos, é a mesma característica. Obrigava a extensão do território, o grande tamanho do território, obrigava os gregos à adaptação às características geográficas que influenciavam no seu perfil. Um fator determinante, a topografia do sul da Península Balcânica, de superfície extremamente irregular. Então, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar áreas montanhosas, terrenos íngremes, né, de grandes altitudes, e penhascos, né, áreas com abismos, né, com áreas de difícil acesso. Então, isso dificultava a locomoção dos povos gregos. Então, eles também se isolavam de uma cidade-estado para outra. Uma outra característica, o litoral intensamente recortado, a gente viu aí, né, o mapa mostrando como que o litoral era recortado, cheio de reentrâncias, né, cheio de acidentes geográficos, que a gente chama, desfrutavam de extensa costa litorânea, com uma superfície montanhosa, o mar Mediterrâneo, influenciaram na constituição político-econômica grega. Então, isso, de certa forma, dificultava e, de certa forma, facilitava até para a própria proteção dos gregos em relação a outros povos invasores. O conjunto desses dois fatores, superfície montanhosa e mar Mediterrâneo, fizeram com que os gregos naturalmente impulsionassem as atividades marítimas. Viviam virtualmente isolados entre si, então eram grupos isolados em determinadas áreas, e a comunicação era restrita e difícil. Por isso que eles formavam cidades-estados. Não dava para estar ligado ao tempo todo a um governo central. Imagine se um governo central ficasse lá em Atenas e todos os povos lá da Península Balcânica, lá da Península Itálica, lá da Península Ibérica, tivesse que recorrer a Atenas para resolver os seus problemas, ficaria muito difícil. Então havia essa autonomia, né, para você poder resolver os seus problemas internos. Só que isso vai gerar alguns problemas de ordem de obediência ao sistema grego de governo, tá? Os gregos. A geografia favoreceu o isolamento político-econômico dos gregos. Por outro lado, desfavoreceu as características culturais desses povos. Por quê? Porque cada grupo vai ter uma forma de cultura um pouco mais ou um pouco menos aprimorada. Não vai ser unífera, né? Não vai ser única, ela não vai ser padronizada para todos, né? E ainda vai ter aquela questão de povos que eram controlados pelos gregos também vão ter a sua cultura, de certa forma, absorvida pelos gregos. Apesar de relativa diversidade de hábitos e costumes, prevalecia um vínculo cultural comum aos seus habitantes. Então havia, lógico, as diferenças entre eles, as grandes diferenças, mas havia pontos em comum, né? Algumas coisas eram base da população grega. Aí nós vamos ter a Hélade.
a Hélade era a forma como os gregos se relacionavam à pátria, era a forma como eles denominavam o próprio país. Então, eles não chamavam de Grécia, eles chamavam de Hélade. E, como eles chamavam de Hélade, então o sinônimo, né? O sinônimo não, o adjetivo patrício de para Hélade era helenos. Eles eram chamados de helenos, termo grego de origem latina, que para os romanos passou a se chamar graecos. E depois de graecos, numa tradução mais rude, gregos. Tá? Então, Hélade, de Hélade para helenos, de helenos para graecos, de graecos para gregos, usada pelos romanos para denominar os helenos. Havia um sentimento de pertencimento que integrava culturalmente os helenos. Quando, na próxima aula, que a gente for falar da parte da cultura e dos deuses gregos, eu quero ver se eu tenho algumas estatuetas, assim como eu trouxe as egípcias, eu tenho estatuetas romanas e gregas, alguns deuses gregos e romanos para mostrar para vocês. Vocês vão ver que esse sentimento de pertencimento estava ligado a esses deuses, tá? Aos deuses gregos eram cultuados por todos, aí independente se era espartano, se era ateniense, se era cretense, tá? Aí tinha toda uma cultura voltada para uma mesma base. Eles possuíam a mesma língua, apesar de inúmeros dialetos, né? É, próximo de uma comparação muito simplista com o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 240 milhões de habitantes. E então, a gente fala a língua portuguesa, mas em cada região do Brasil a gente tem uma forma diferente de falar, né? Um modo diferente de falar. Não são dialetos no Brasil, mas é uma cultura local, né? Nós temos sotaques diferentes, é diferente de dialetos. Presença de costumes e tradições, aí tem as religiões que também vão estar presentes. Compartilhamento de um mesmo sangue, um ancestral comum, portanto, eles eram de uma mesma linhagem, né? De uma mesma família, do mesmo ancestral comum, e caracterizavam a cultura helênica. Por isso, eles faziam parte da Hélade, né? Da Grécia Antiga. Existência de uma identidade helênica. Proximidade da era cristã, pois a Hélade era formada por vários grupos diferentes. A região ocupada por povos seminômades, os pelasgos, povos pré-helênicos. Os pelasgos viveram na região até o século XX a.C. Então, vejam bem, 2000 anos antes de Cristo, nós estamos a 2000 anos depois de Cristo, então eles viveram há 4000 anos atrás, né? Se a gente for somar todo esse período aí. Posteriormente, se deslocaram para regiões dos aqueus, eólicos, jônicos e dóricos, todos vindos do Oriente. Uma nova fase de ocupação, surgimento dos primeiros grupos falando grego primitivo. Tá? Vamos ver o mapa desses povos. Então, aqui a gente tem o mapa com essa formação. Né? É o mapa da Grécia Antiga. Então, a gente vai encontrar aqui macedônicos, Épido,
Tessália, Ática, Peloponeso, Salamina, Esparta, Creta. Na ilha de Creta a gente vai encontrar Knossos, que é uma das cidades mais famosas. Ilha de Creta, gente, quem conhece um pouquinho da história da ilha de Creta, o que tem lá de tão interessante na ilha de Creta? Existe lá uma lenda muito grande, um mito muito grande na ilha de Creta. Quem sabe dizer para mim qual é? O Minotauro? Exatamente. A lenda, aliás, o mito do Minotauro. A gente vai falar um pouquinho sobre ele ainda hoje, tá? O rei criou esse mito para poder governar e controlar as pessoas, tá? É muito interessante. A mitologia grega é riquíssima, tá? É uma das coisas assim que eu, professor de história, Carlos, como pessoa e como professor de história, é uma das coisas que eu mais admiro nos gregos, a mitologia. Sou, A mitologia grega é uma das melhores que tem. com certeza. É muito interessante, é apaixonante a mitologia grega, tá? Vale a pena estudar a mitologia grega. Quem que compartilhou isso? É o Matheus Francisco? Foi? Que falou sobre a mitologia? É, Fui eu. isso. É Falou do muito Minotauro, interessante. foi o Rafael. É, Antes de mim. é muito interessante mesmo. Vale muito a pena estudar a mitologia grega. Vamos lá. A ilha de Creta, então. Surgiu nova civilização marcada pela construção de belos palácios e o domínio da metalurgia do bronze. Os cretenses dominavam toda a região a partir do Palácio de Knossos, principal cidade-estado de Creta. Dispunham de um sistema de escrita para controlar atividades administrativas, cobrança de impostos e pagamentos de funcionários. Então, em Knossos formou-se uma nova fonte ou uma nova forma de administração local que tomava conta de toda essa de todo esse comércio que passava pela ilha, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no. Só um segundo, pessoal. Tô dando uma olhadinha aqui nas mensagens. Isso. A gente pode comentar mais, discutir mais depois, Matheus Francisco e Lucas Almeida. A gente pode desenvolver essas ideias aí, tá? Vamos lá. Continuando. Aqui, ó. A crença no poderio político e econômico de Creta pode ser compreendida por meio do mito grego do Minotauro. Não é da época de vocês são tão jovens, mas eu lembro que eu assistia muito e era apaixonado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na versão antiga, na primeira versão que a televisão brasileira produziu. Lá no final da década de 70, início da década de 80, do século passado. Eu já sou do século passado. E um dos episódios mais interessantes era do Minotauro. Era muito interessante o episódio do Minotauro. Conta-se que a cada 9 anos a cidade de Atenas precisava pagar o tributo de 7 moças e 7 rapazes ao rei cretense Minos, no fabuloso palácio de Knossos. Minos mantinha um ser híbrido, metade homem, metade touro. Tratava-se do Minotauro, que vivia preso em um labirinto, do qual era impossível encontrar a saída. Assim, de tempos em tempos, os atenienses enviavam 14 jovens
para aplacar a ira daquele ser horrendo. Certa vez, Egeu, rei de Atenas, enviou o próprio filho, Teseu, em Creta. A filha do rei Minos, Ariadne, impressionou-se com a beleza e a força de Teseu e resolveu ajudá-lo. Entregou-lhe um novelo de fio de seda a um intrépido jovem e disse: desenrole o novelo ao entrar no labirinto e depois de vencer o monstro, enrole-o de volta e me encontrarás esperando-a na outra ponta. Que os deuses o protejam. Teseu fez o que a bela jovem dissera e, depois de duelar com o Minotauro, matou com o próprio chifre do ser. Graças a Ariadne, encontrar a saída do labirinto foi fácil. Vitorioso, Teseu retornou a Atenas. O relato fantástico, repassado de geração a geração, cumpria a função de explicar a força política e econômica de Creta diante das demais cidades helênicas. Então, gente, tem toda a história em si é muito bonita, né? O mito sendo contado é muito bonito, mas por trás desse mito tem toda uma explicação psicológica, tem toda a psicologia explicando cada coisa tem um significado, tem uma forma de conduzir a população. É muito interessante a análise desse ponto de vista, tá? Aí tem um exercício para vocês fazerem. Mitos são relatos simbólicos que buscam explicar determinados fenômenos ou acontecimentos históricos. Considerando que Creta dominou Atenas durante certo período, converse com os colegas e em seguida produza um texto atribuindo um significado para o mito do Minotauro. Então, vocês vão produzir esse texto e vão publicar lá no Google Classroom depois como tarefa, tá? Só quero explicar para vocês uma coisa. Esse final de semana foi um pouco corrido. Eu passei 2 dias inteiros trabalhando na produção dessa aula e não deu tempo de publicar ainda os exercícios. Eu quero ver se Deus preparar, ainda hoje eu publico os exercícios, até o final da noite eu publico os exercícios e vocês vão ter aí talvez 15 dias para resolver os exercícios, tá? E aí um dos exercícios é esse sobre o mito do Minotauro, tá bom? Tá bom, Professor, outro mito bem conhecido da mitologia grega é a do rei Midas, Isso, também. o rei do toque de ouro. Isso. Eu não sei, parece que nós vamos citar ele. Eu acho que nós vamos citar ele. Num determinado momento, acho que a gente vai citar ele. Você quer contar para os seus colegas como é que é o mito? Pode contar. Peraí. Bem, tem várias variações da história. Sim, Midas era um rei muito ganancioso e arrogante. E isso. daí, bem, tem que falar, né? É, Tem 2 deuses envolvidos na história. Dionísio, que é o deus do vinho e das isso. festas, e um outro deus, que eu não lembro o nome dele, mas que ele é o deus da bebedeira, da, da bebedeira. Baco. Daí, um dia, esse deus se perdeu, ficou caído numa floresta, e Midas viu. Midas sabia que ele era um deus, e foi lá e acolheu o deus na casa dele, no palácio dele. Isso. E ficou cuidando desse deus. Daí, e todo mundo achava estranho, porque ele era muito ganancioso e não compartilhava nada com ninguém, porque ele já sabia que aquele era um deus. Daí, um dia, por ele ter feito isso, Dionísio, o deus do vinho, lhe deu um desejo. O que você quiser vai ser realizado. E ele pediu para ter o toque de ouro, que tudo que ele tocasse virava ouro. Uhum. Daí aconteceu, Dionísio deu esse poder para ele e ele saiu tocando tudo, tudo virava ouro. Só que daí aconteceu o seguinte, ele ficou com fome e foi, na verdade ele fez uma festa para comemorar, e quando ele ia comer, o que ele tocava virava ouro.
Ele ia Isso, comer uma maçã, a maçã ficava de ouro. Ele ia tomar um copo d'água, a água e o copo viravam de ouro. Ele não tinha como se alimentar. isso. Daí ele ficou desesperado, percebendo. Daí começou a entrar desespero. Então a filha dele foi tentar consolar ele com um abraço. E ele não teve tempo de avisar ela. E quando ela abraçou ele, ela virou uma estátua de ouro. Então ele se isolou, Midas se isolou de todos para que ninguém virasse mais ouro. E daí ele pediu para Dionísio tirar esse poder dele. Ele ficou vários dias numa floresta e daí Dionísio apareceu e ele clamou para que tirasse o poder dele. E Dionísio tirou. Daí o finalzinho da história. Aham. Eu não lembro Muito, bem da história. é Eu me isso veio mesmo. Muito bom. cortamente. Muito bem, Francisco. Muito bom. Excelente. Vai ganhar um pontinho por isso. É, muito bom. Obrigado, Muito boa a sua participação, viu? É assim que eu gosto. Eu gosto de alunos participativos, que realmente contribuam para a aula. Acho excelente a sua participação. Parabéns mesmo, tá? Obrigado. Fico contente de você ter participado da aula. Vou colocar no meu relatório isso, pode ter certeza. Bom, vamos lá. A supremacia cretense durou até o século XV a.C. Micenas, cidade de Micenas, passou a se destacar, tornou-se o centro do poder centro do poder passa de Creta para Micenas e passa a influenciar culturalmente toda a região. Então, começa a haver uma mudança ali do ponto de vista de quem é que toma conta de todas as organizações políticas, econômicas, sociais e até mesmo cultural. Os micênicos, mais os cretenses, possuíam organização política e econômica e culturalmente semelhante às das civilizações da Crescente Fértil, como os mesopotâmicos e os egípcios. Então, existe toda esse redirecionamento de quem ditam as regras da sociedade. Os reinos independentes vão fazer uma organização política descentralizada e os reis, com o poder legitimado pela religião politeísta. A gente não pode esquecer que os gregos eram politeístas, né? Haviam vários deuses. Depois a gente vai fazer a gente pode produzir uma tabela com os deuses gregos e os deuses romanos, os correspondentes dos deuses gregos para os deuses romanos, tá? Para vocês entenderem melhor como que funcionava. Os cretenses e os micênicos desenvolviam atividades comerciais, apresentavam um sistema de escrita para registro dos negócios. Isso já tem a ver com aquela herança dos fenícios, né? Que os fenícios ensinaram o mundo a fazer comércio e a escrever. O sistema imperial sofreu significativas mudanças pouco antes do último milênio da era cristã. No século XI a.C., a civilização micênica desapareceu gradativamente, a formação de uma grande lacuna histórica no século seguinte. Esse período de grande lacuna, porque eles desapareceram, eles simplesmente foram sumindo, né? Eles foram minando e desaparecendo. Ficou conhecido como Era das Trevas ou Século Obscuro. Lançou as bases para uma civilização islâmica, então aí entra uma corrente religiosa. Nós temos 10 minutos para a próxima reconexão. Houve a substituição da metalurgia do bronze para o ferro. Aqui existe uma diferença, tá? Qual é a grande diferença do bronze para o ferro, gente? O que vocês podem me falar sobre isso? Quem pode me falar a diferença do bronze para o ferro? Um é mais resistente? Qual é mais resistente? Ferro? Sim, o bronze também é resistente, só que tem um diferencial.
O qual que é mais fácil, qual que é mais difícil de ser trabalhado? O bronze é mais fácil de ser trabalhado? O bronze é mais difícil de ser trabalhado, tá? Se você errar no bronze, você perde toda a peça. Né? Uma estátua de bronze, por exemplo, você vai trabalhar ela. Se você errar, você perde a peça inteira. E o ferro? O que é preciso fazer com o ferro para você poder trabalhar com ele? Esquentar. Isso. Se você aquecer o ferro e bater o ferro, é o que a gente chama de forjar o ferro, né? Você aquece e bate. Pense para você fazer, por exemplo, o mais simples, né, que a gente conhece, uma ferradura. O que tem que ser feito? Esquenta o ferro, coloca lá na morsa e vai bater o ferro, vai forjar o ferro da forma que você quer. O bronze já não dá para fazer isso, tá? Então, existe esse pulo do gato aí. Deixar de trabalhar o bronze para trabalhar o ferro facilitou a vida da civilização grega. A expansão territorial e o desenvolvimento artístico, o artesanato se tornou uma grande conquista. Vamos para o próximo. Aí aqui a gente tem o Portal do Leão, entrada para os visitantes das ruínas de Micenas. A política e a economia. Aqui, gente, ó, política e economia. Eu coloquei lá para vocês assim. O tópico, esse tópico aqui, que a gente vai usar, esse tópico, política e economia, derivam de palavras gregas. Por quê? Vamos ao porquê. Política vem do grego politike. E economia vem do grego oikonomia. São duas palavras que a gente usa no dia a dia e que também são palavras gregas, tá? O sentido dado pelos gregos difere muito do significado atribuído a esse termo na sociedade contemporânea. Então, é bem diferente daquilo que a gente usa hoje, tá? Mas vem do grego. Originou-se da palavra polis, da cidade-estado. Relacionava-se aos negócios do Estado, num sentido mais amplo. Então, quando você fala assim, qual é a política da sua empresa? Qual é a economia da sua empresa? Quando você fala assim, qual é a política da sua empresa, não é o partido político que que a sua empresa defende, por exemplo. Não é isso. Qual é a política da sua escola? Nossa, sua escola tem uma política? Tem. Qual é a política da sua escola? É a forma como a sua escola administra a, a biblioteca, a secretaria, a contratação de professores, o sistema educacional que a escola usa. Essa é a política da escola. E a economia da escola? Qual é a economia da escola? É a todo o gerenciamento da escola administrativo, tá? Então, é no sentido mais amplo. Aspectos do cotidiano estavam relacionados com atividades políticas. Concepção de política surge entre importantes filósofos, por isso que tem esse sentido amplo. E dois filósofos importantes aqui surgem nessa época. Platão, que vai dizer que a vida era justa, e o Aristóteles, que vai falar que a vida era boa e bela. Então, nesse sentido de política e economia, boa e bela no sentido de organizada, bem administrada, a vida era justa por Platão, no sentido de que a economia e a política faziam as coisas funcionarem de forma correta, né? Sem
causar danos às pessoas, então a justiça se fazia presente. Então, é nesse sentido que a política e a economia está presente e fazem parte desse tópico, porque são palavras gregas também. A importância política, evidenciada na forma distinta da organização e institucionalização. Diferença nítida entre Atenas e Esparta. A política e a economia para Atenas era diferente da política e da economia de Esparta. Eles tinham modos diferentes de pensar. Mesmo com essas diferenças, a política tinha como campo principal de atuação a cidade e estado, compreendido pelo centro urbano, a área rural e o seu entorno. Então, todos estavam ali sobre a base política. O oikos constituía-se base da organização dos agrupamentos humanos quando a administração cabia ao proprietário ou ao senhor da localidade. O oikos, denominação dada às unidades dos domiciliares que antecederam a formação das cidades-estados. O termo grego era utilizado para designar casa em um sentido bastante amplo, pois reunia em seu significado não apenas a casa, construção de abrigo, mas também o seu proprietário ou senhor, seus familiares, seus escravizados e todas as pessoas que de alguma forma trabalhavam para ele. O oikos era uma unidade econômica quase autossuficiente e deu origem à palavra economia, administração do oikos. Então, o oikos é um sentido mais amplo da economia, né? É todo os componentes que fazem parte da economia. Aqui tem mais uma tela que vai falar do oikos. Base de agrupamentos, unidades econômicas, originou o termo economia, um conjunto de oikos. Nas cidades-estados politicamente autônomas, na maioria das cidades-estados, as decisões políticas eram tomadas por cidadãos livres. Então, depois a gente vai falar de democracia, por exemplo. Todo mundo tinha direito de participar? Não, só o cidadão livre. A economia da Grécia Antiga estava vinculada ao oikos, a economia. O vinho e o azeite rendiam lucros maiores do que a produção de alimentos. Havia a troca de produtos para o abastecimento da população. Estava vinculado à economia, ao oikos. Aqui a gente vai encontrar alguns exemplos, né? Entretanto, nem sempre a produção de alimentos era suficiente para prover toda a população. O cultivo de grãos é um dos exemplos disso, pois as videiras e as oliveiras gradualmente passavam a ocupar as terras aráveis, tornando-se necessário importar cereais para garantir o abastecimento de várias cidades gregas. O cultivo de outros produtos em detrimento dos grãos era justificável, já que o vinho e o azeite rendiam lucros maiores a seus produtores. Segundo registros do século V e IV a.C., um fazendeiro, ao destinar em sua propriedade um espaço para as videiras, podia ganhar até 20 vezes mais do que quando plantava grãos na mesma área. Então, aqui a ideia do lucro, né? Então, quanto mais eu planto, mais eu vou ganhar dinheiro, mais eu vou me dar bem. E aí, começa